do Senhor. Salmos 13, versículo 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o seu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu adversário? Atenta para mim e responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Louvado seja Deus por sua santa palavra. Querido e amado Pai, em nome de Jesus, nós continuamos diante da tua presença nesse dia, sabate do Senhor, sábado que o Senhor preparou, dia este em que nós temos a alegria de estar diante da tua presença, podendo celebrar o teu nome com gratidão nos nossos corações, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Podemos te agradecer, meu Deus, pelo pão de cada dia, pelas oportunidades que o Senhor nos dá, te agradecer pelo perdão, pela misericórdia, te agradecer, meu Deus, porque o Senhor compadece-te de nós. O Senhor não tem levado em consideração os anos da nossa ignorância. O Senhor tem sido fiel, fiel à sua palavra, fiel a nós. Mesmo às vezes quando nós somos infiéis, a tua fidelidade é grande. O Senhor permanece fiel para conosco. Eu quero te agradecer por cada vida, meu Deus, que está conosco, por cada vida que ora pela sua família, que representa uma casa. Eu quero te agradecer por cada vida que o Senhor tem socorrido nesses dias de tantas dificuldades, de tantas lutas, de tantos desafios. Eu quero te agradecer pela sua infalível e santa presença. Te agradecer porque o Senhor de eternidade em eternidade tem se mostrado Deus e Deus fiel. E em teu nome, Senhor, eu quero glorificar a ti que é santo, perfeito, reto e justo. E abençoar em nome de Jesus esse dia para que nele a sua vontade se cumpra em nossas vidas e através das nossas vidas. Santo, 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 santo é o Senhor, digno de ser louvado e adorado. E como o Senhor não há outro. Bendito seja o Deus da nossa salvação, que derrama sobre nós nessa manhã o sangue poderoso de Jesus, e através deste sangue e deste nome que está acima de todo nome, nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos a reconciliação com o Pai e podemos chegar e entrar diante da sua presença. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e santo, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Louvado seja Deus. Aleluia. Bom dia ao Espírito Santo. Já falou bom dia para ele, povo de Deus? Já falou bom dia, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor está presente nas nossas vidas, presente hoje aqui. Falar um bom dia aqui para quem está conosco. Bom dia, irmão Wellington, irmã Denise, irmã Thaís Cristina, irmã Maria Gabriela, irmã Ana Sebastiana Sagaê. Bom dia, irmã Maria Vânia, irmã Cátia Maria, irmã Cátia Thaís Cristina. Bom dia, Deus. Bom dia, Senhor. Aleluia. Bom dia, irmã Dilamar. Que alegria ter a senhora aqui, irmã Franciane Reis. Bom dia, povo de Deus lindo. Irmã Adelce, irmã Vanessa Silva. Bom dia, povo de Deus. Coisa linda, né? A irmã Dilamar tem no nome dela que aparece super fã mais um. Deve ser algum trembão, viu, irmã? Eu tenho que pesquisar esses negócios do Facebook para entender direitinho. Mas deve ser uma coisa muito chique. Que tem um super fã e a senhora tem super fã mais um. É um plus, né? Bom dia. Ó, a irmã Maria Vânia já ganhou o selo aí, ó, de compartilhadora. Tá descendo o dedo aí para abençoar as pessoas do nome de Jesus. Coisa linda. Gente, esses últimos 2 dias, anteontem a gente não conseguiu andar muito em Provérbios. E ontem nós nem tivemos tempo de ler o livro de Provérbios. A gente ontem falou sobre batalha espiritual. Inclusive foi uma coisa
do momento mesmo, eu não vim preparado para falar sobre isso, mas na hora que o Espírito Santo foi nos conduzindo para essa direção, muita gente, eu vi aqui que teve comentário nessa live de ontem, muito comentário, não sei se foi 150, 180 comentários, mas foi muito comentário, e as pessoas falando a respeito disso, e tem aumentado, porque como eu disse para vocês, mesmo após, quando a gente conclui aqui, tem as ministrações ficam aqui. Algumas, gente, são silenciadas totalmente ou retiradas totalmente pelo próprio Facebook, ou às vezes são silenciadas em uma parte. Por que o Facebook faz isso, irmãos? Porque a gente às vezes coloca uma música para tocar aqui de fundo e essa música tem direitos autorais. Então acontece isso, viu? Então por essa razão que o Facebook, o YouTube, eles fazem isso, tá? Não é culpa nossa não. Mas de todo jeito, a maior parte da palavra fica disponível. Muita gente tem sido abençoada pelas palavras que estão aqui. Eu estava olhando, a gente já tem um mosaico aí enorme de palavras, é um repertório enorme, tem muita coisa gravada. A gente já passou aí de mais de 30 dias que a gente está junto aqui nesse propósito e realmente tem sido, eu quero glorificar a Deus por isso, porque tem sido bênção e quero agradecer você, porque você faz parte disso, esse mover profético que Deus está trazendo sobre a terra através das nossas vidas às 5h39, depois às 5h49 da manhã, tem sido realmente tremendo e abençoador. Com o nascer do sol, nós estamos nascendo aqui junto com eles, nós estamos renascendo no dia. Muitos aqui nem dormem, né? Trabalham e depois já emendam assistindo, só para descansar depois. Mas a maioria de nós aqui começa o dia na presença do Espírito Santo, acordando, despertando para esse tempo novo. Aleluia! Glória a Deus, né? Vamos lá, a palavra de Deus em Provérbios capítulo 4. Nós paramos no versículo, tá marcadinho. Eu vou ler a partir do 12, tá? A gente parou um pouquinho antes, mas vou ler um pouquinho depois, desculpa, mas nós vamos ler a partir aqui do 12. Provérbios 4, falando ainda da sabedoria, o Senhor falando que vai nos conduzir através da sabedoria. Como eu já disse, só repetindo, a sabedoria está com Deus, a sabedoria é o próprio Deus. E eu conduzirei pelo caminho da sabedoria e o encaminharei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos que você não possa ultrapassar, passá-los, né? Quando você correr, não tropeçará. Coisa linda. Apegue-se à instrução e não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Olha que coisa profunda. Não siga pela vereda dos ímpios. O ímpio é aquele que vive na prática da impiedade. E nem ande pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele. Afaste-se, não se detenha. Pois eles conseguem dormir pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Nos livra de estar perto desse tipo de gente. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada dia mais até a plena claridade do dia. Olha que coisa linda. É o que está acontecendo aqui agora, que a palavra está dizendo que o caminho do justo, ele é igual à luz da aurora, a luz de quando está começando o dia. Vai brilhando cada vez mais, até que seja, né, o dia alcance a claridade máxima, o dia seja perfeito. E aqui a palavra está dizendo que o caminho do justo também é assim, ele vai brilhando, até que seja o dia perfeito. E é justamente por essa razão que você não precisa ficar preocupado ou preocupada se o mundo, como diz aquela música, né? Aquela música que fala... Vou dar uma pausa que senão me atrapalha. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso. Então, não chore se o mundo ainda não notou
esse valor que você tem, esse brilho que você carrega, porque a vereda do justo, ela vai brilhando cada dia mais até que seja dia perfeito. O sol já não nasce de uma vez, ele vai brilhando, brilhando até que ele alcance o seu máximo esplendor. Embora hoje o dia aqui na minha cidade, Uberlândia, Minas Gerais, ele já começou com 20 graus de cara, né? Já começou o dia com 20 graus. Você imagina como é que essa temperatura vai ficar. Mas, de todo jeito, o sol não nasce de uma vez. Ele vai brilhando até que ele atinge assim o caminho daquele que é justo ou justificado pelo Senhor, aleluia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem onde estão tropeçando. Meu filho, escute o que eu digo e preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração. Aqui, coração é o mesmo que mente. Guarda no fundo da sua mente, no fundo da sua alma. Pois são vida para quem as escuta e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu vou voltar aqui um pouquinho, talvez eu vou comentar sobre o guardar o coração. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou voltar um pouquinho para falar a respeito disso. Filho, preste atenção às minhas palavras e nunca percas de vista, guarde-as no seu coração. Guardar a palavra de Deus no nosso coração significa estar com ela diante de nós o tempo todo. Guardar a palavra de Deus no nosso coração quer dizer que em todo o tempo ela esteja diante dos nossos olhos. Hoje é dia de sábado. O judeu no dia do sábado ele faz questão de reler toda a lei de Deus, de meditar na lei de Deus. Ele lê todos os princípios da lei, ele aplica o coração dele em buscar a lei, se lembrar daquilo que Deus orientou a fazer e como fazer, e procura fazer isso de uma forma bem legalista, né? Ele procura guardar coisa por coisa da lei. Eu e você não precisamos fazer isso, né? Nós não somos judeus. Às vezes a gente, como cristão, quer trazer muita coisa do judaísmo para a nossa vida que não é necessário, não tem que trazer. A gente precisa viver os princípios daquilo que Deus ensinou. Por isso que Deus levantou o apóstolo Paulo. Você imagina que se o evangelho tivesse chegado até nós somente através de Pedro, de Tiago, de João, que são judeus, como Jesus também era judeu. Mas Jesus, sendo judeu, ele nunca exigiu que eu e você, que somos gentios, que não somos judeus, fôssemos obrigados a cumprir toda uma lei judaica. Fica claro isso quando Deus levanta Paulo. Um dos trabalhos que Paulo teve foi justamente a maior parte, do seu ministério, do seu chamado, foi trazer o evangelho ao gentil. Eu estava lembrando aqui de Pedro. Pedro, quando Deus levou ele na casa de Cornélio, e ele nem queria ir lá, e Deus mostrou para Pedro um sonho, que ele viu um lençol estendido e todo tipo de animal. E Deus falava, pode comer de tudo. E ele dizia, como é que eu vou comer? Essas coisas são impuras. Porque o judeu, por exemplo, não come carne de porco. Aí Deus falou assim, como que você está chamando de impura aquilo que Deus já purificou? E depois desse sonho, então ele tem uma experiência de ir na casa de Cornélio, e ali ele vê a família de Cornélio, que não era judaica, não era judia, sendo cheia do Espírito Santo e aquela coisa toda. Ele percebeu que o evangelho era para todos. Só que se viesse através deles, eles iriam acabar colocando algum peso do judaísmo. E por isso que Deus levanta Paulo. Que Paulo vem falando que, por exemplo, a circuncisão, que era um ato que todo judeu praticava do sexo masculino, de cortar o prepúcio, né, do órgão genital masculino, uma marca que ficava ali. Paulo chega dizendo assim, esse processo, a circuncisão, não precisa mais fazer isso, porque a marca que Deus quer ver hoje não é no corpo. Deus quer uma circuncisão no coração, uma marca de propriedade na alma. Então, tudo isso muda, irmãos, por conta disso. Eu abri esse parênteses porque quando a gente fala de cumprir as leis de Deus e de andar na palavra de Deus, e como está aqui dizendo o texto, não perca as minhas instruções, mas guarda no fundo do seu coração. Não, Deus não está falando da lei em si, que tem muitos pontos específicos que são só para os judeus. Deus está falando da guarda dos princípios. Princípio é aquilo que dá certo aqui no Brasil, na Rússia, na China, no meio dos índios, em todo lugar. São princípios, lealdade, verdade, o que mais que a gente poderia falar? O perdão. Tudo isso são princípios. São princípios. Quando você
guarda esses princípios, a palavra de Deus está dizendo que isso aqui vai ser vida para a sua vida. Isso aqui vai garantir saúde. Isso aqui vai garantir proteção. Isso aqui vai garantir que você não tropece. Quando a palavra de Deus está te norteando, como se ela fosse o GPS. O GPS, quando a gente muda de rota, ele fala, ó, recalculando a rota. Era por aqui que você tinha que passar. Então, guardar os princípios é isso no nosso coração. E a coisa que eu queria chamar muita atenção aqui é que... cadê aqui o versículo? Guarde nos fundos do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Uma pessoa uma vez, ela me disse assim, mas se você estiver equivocado e não existir o céu, nem o inferno, e nem Jesus for voltar, vamos imaginar que tudo isso fosse mentira e que nada disso fosse acontecer. Já parou para pensar o quanto de vida que você perdeu? Essa pessoa falando para mim. Porque você muitas vezes deixa de fazer um monte de coisas que aquilo você podia estar fazendo. Então você está perdendo vida. Eu respondi para essa pessoa o seguinte, o que é que eu estou perdendo? Falei, o que eu estou perdendo? As instruções de Deus ou da palavra de Deus, elas trazem para mim a saúde. Ela fala para mim sobre não ser viciado, o vício destrói a saúde. Ela fala para mim para eu ser leal, não ser uma pessoa que traio, que engano. Isso, que mal faz isso para mim? A palavra de Deus mostra para mim que eu não devo... Eu comecei a mostrar para ele que o que a Bíblia nos orienta, o que Deus colocou como margem para a gente caminhar dentro dela, na verdade não prejudica em nada. Traz o que a palavra está dizendo, traz saúde e vida. Aí eu devolvi a pergunta para ele. Cumprir a palavra não me prejudica em nada. Ao contrário, me traz vida e saúde. Aí eu falei para ele, mas e se eu tiver certo? E o inferno existe, o céu existe, Jesus vai voltar. Vai dar tempo de você voltar? Quando chegar a sua hora ou a minha hora, para a gente poder dizer, era verdade mesmo. Eu acho que esse tipo de coisa, ele falou, ele baixou a cabeça, eu falei, eu acho que esse tipo de coisa, meu irmão, é aquela que não dá para você brincar, para você testar para ver se vai dar certo ou não. Então a vida com Deus, ela é isso. É respaldado na palavra e o cumprimento dos mandamentos do Senhor, ou viver a palavra de Deus, irmãos, não é essa coisa cansativa, essa coisa horrível, é uma coisa prazerosa que você descobre, é o amor de Deus em tudo isso. Não é que Deus, como Satanás já pregou na mente de muita gente, Deus dá desejos e ele diz não faça. Deus dá vontade e ele diz não pode. Não é isso, é o contrário, é o que o apóstolo Paulo escreveu. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Eu sou livre para escolher o que eu quero. Essa que é a grande diferença. E hoje, no dia de sábado, é muito interessante a gente meditar sobre isso. Eu sei que o que a gente está meditando aqui agora, se você não compreender a raiz do que Deus está trazendo ao nosso coração, você às vezes vai ficar, mas eu queria uma palavra de motivação, que jogasse o meu sábado para cima, que me deixasse hiper mega empolgado, mas era para você estar nesse estado, porque os mandamentos do Senhor são isso. Os mandamentos do Senhor, o ensino da palavra de Deus, é para trazer isso sobre a nossa vida, saúde e vida. E você quer uma coisa mais importante do que saúde? Você quer uma coisa mais importante do que saúde? E aqui a palavra está dizendo, guarda no fundo do seu coração, versículo 22 do capítulo 4 de Provérbios, porque eles são vida para quem as encontra e são saúde para todo o seu ser. E olha o tanto que a palavra é tremenda, é saúde para todo o seu ser, não é só saúde para o corpo não, é saúde para a mente, é saúde para a alma, é saúde, os mandamentos do Senhor. Palavra de Deus, se a gente fosse falar aqui de princípios e mandamentos, nós ainda vamos ler em Provérbios mesmo, fala assim, que sobre a glutonaria. O que é glutonaria, pastor? É comer em excesso, é comer desnecessariamente. Você já viu uma época em que o povo é mais glutão do que nos dias que a gente tem vivido? A gente hoje tem um problema enorme de obesidade por causa das coisas que as pessoas comem. Comem muita gordura hidrogenada, é muito carboidrato,
Enfim. E por quê, gente? Porque as pessoas estão desequilibradas na alimentação. Tem gente que come para poder compensar a ansiedade, a preocupação e assim por diante. Então, se eu ouvir o mandamento do Senhor, eu vou cuidar da minha alimentação. O que Deus ganha com isso? De eu cuidar da minha alimentação? Irmãos, nada, mas é o cuidado de Deus, por isso que ele traz isso. O apóstolo Paulo, eu falei sobre isso essa semana agora, nós somos templo do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo afirma que Deus vai requerer de nós o que nós fazemos com o nosso corpo. Então você está sendo uma pessoa de Deus quando faz uma caminhada, quando anda de bicicleta, quando nada numa piscina, quando você toma raios do sol. Tem gente que nunca chega perto do sol. É interessante que existe uma falácia que o sol traz câncer de pele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. As épocas que as pessoas mais eram expostas ao sol, tinha menos câncer de pele do que hoje. Então não é o sol que causa, porque senão todo mundo teria. Quanta gente trabalhou anos e anos na lavoura, debaixo do sol. A gente olha aí para os presidiários, por que eles têm que ter 2 horas de banho de sol todo dia? Porque o sol é importante. O sol leva o nosso organismo a produzir a vitamina D. Vitamina D é que ajuda a fixar o cálcio nos ossos, nos dentes e assim por diante. Eu não sou médico, não vou ficar dando aula sobre isso aqui. Eu estou só compartilhando com você que isso faz parte de você cuidar. E você está vivendo a palavra quando faz isso, quando tira um tempo para ficar ao sol, quando você caminha, quando você tem contato com a natureza, você está fazendo a sua parte. Então, entenda isso, que as leis de Deus é um cuidado de Deus para conosco. Não é para ser aquela coisa como os judeus fizeram. Eu termino aqui dizendo isso. Os judeus, se no dia de sábado, por exemplo, uma ovelha caísse num buraco, eles tiravam. Mas Jesus não podia curar dia de sábado. O judeu, se uma vaca caísse num buraco, ele ia lá tirar no dia de sábado. Mas Jesus não podia curar as pessoas no sábado. Era proibido, não podia fazer nada. Até hoje, o dia que você for lá em Israel, você vai ver que se você entrar hoje no sábado, né, no sabate, dentro de um elevador, ele vai parar em todos os andares. Vai parar no 1, no 2, no 3, até chegar. E ele vai parando, subindo e descendo. Por quê, pastor? Está estragado? Não. Porque dia de sábado ele fica programado para parar, andar por andar, para você não ter que pôr o dedo, para você não ter que apertar. Porque para eles até isso no dia de sábado você não pode fazer. Então você percebe que isso é um extremo. E todo extremo, irmãos, ele é um exagero. Não é aquilo ali. Não é daquele jeito ali. Então a lei de Deus, ela não pode ser entendida por nós assim, porque senão de repente a gente fica igual os judeus da época de Jesus e os religiosos da época de Jesus, que Jesus bateu muito de frente com eles. Jesus falou, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. O que Jesus queria dizer com isso? Que eles ficavam preocupados demais com coisinhas pequenas e as mais importantes, como amar o próximo, como abençoar o outro, como olhar para si mesmo, enxergar que tem uma trave no olho ao invés de querer apontar um cisco no dedo do irmão. Tudo isso estava passando desapercebido enquanto eles estavam muito preocupados em ficar pegados a detalhes da lei. E muitas vezes faziam isso para ser reconhecido pelos homens, para as pessoas poderem dizer assim, nossa, olha o exemplo, que é isso, aquele ali, ele consegue viver, ele consegue cumprir os 613 princípios da lei. Olha, pastor, eu achei que os mandamentos eram só 10. Os mandamentos são 10, mas tem 613 princípios da lei. Se você pegar todas as leis de Levítico, Êxodo, Deuteronômio, e você colocar elas esquematizadas, todas elas, você vai ver que são 613. Não é só 10. E não é cumprir só 10. É cumprir tudo. Quem vive pela lei tem que cumprir toda a lei. Se errar numa coisa, errou em todas. É o que a palavra diz. E muitas vezes, na época de Jesus, os religiosos faziam isso para aparentar que estavam sendo ali, né, mais espirituais, mais fiéis, mais de Deus do que qualquer um. E Jesus repugnou esse comportamento. Olha, irmãos, teve muita coisa que Jesus tolerou, deixou passar. Mas a hipocrisia, o pecado da falsidade, da religiosidade, isso aí Jesus batia de frente pesado, pesado. Então a gente não pode cair nisso. De repente nos vestir de um comportamento só para dizer que estamos fazendo. Tem que ser realmente algo que Deus faz na nossa vida. Isso traz para nós vida, isso traz para nós saúde, isso traz para nós as virtudes de alguém que vive
o propósito de Deus de acordo com a sua palavra. Estou muito feliz de poder compartilhar essa verdade com você nesse dia. Eu sei que essa palavra não é a palavra que muita gente gosta de ouvir, mas é uma palavra que tem faltado. Porque as pessoas hoje elas querem o que Deus pode fazer por elas, mas elas não querem saber o que elas têm que fazer por Deus. Elas querem as promessas de Deus, mas elas não querem cumprir a parte delas. E toda promessa de Deus tem um se. Se atentamente ouvires minha voz. Se, lá em Deuteronômio tem uma lista de se, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Então não tem como você viver promessas de Deus se não entender isso. Não entender que Deus quer de você. Claro que um comportamento, né, é um comportamento que as suas atitudes estejam alinhadas com aquilo que Deus deseja. Não vai dar tempo para falar. Eu ia falar hoje sobre alinhamento, entrar agora nesse assunto também, sobre o alinhamento nosso com o céu. Em Isaías 55 fala, meus pensamentos são mais altos que os vossos. Eu ia falar sobre isso, mas não vai dar tempo. Amanhã eu vou entrar nesse assunto, tá? Em nome de Jesus. Queridos e queridas, presta atenção em uma coisa. Eu fiquei de compartilhar aqui com vocês, um print, né? O print aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui. Do testemunho do irmão, mas realmente, eu estava até olhando aqui agora se teria essa opção. Não tem uma opção de eu fixar uma imagem aqui para vocês poderem ver, e nem pelo computador, a não ser que eu transmita para um outro aplicativo, tá? Então, não vai ter como eu dar o testemunho do irmão Diego, do Rio de Janeiro, que Deus abriu a porta do emprego para ele, através aqui da nossa oração das 5h49. Mas quando eu começar a transmitir por um aplicativo, aí vai ter como a gente fazer isso, tá? Eu vou aprender como que faz isso, para mim poder transmitir em nome de Jesus, mas ele está muito feliz, Deus abriu a porta para ele, confirmou o milagre na vida dele. E é assim, Deus tem respondido, é por isso que nós vamos orar. Nós vamos orar agora pela sua família, pelos seus propósitos, vamos orar aqui pelos tantos e tantos pedidos de oração que eu tenho aqui nas minhas mãos. Eu tenho pedido de oração no celular, tenho pedido de oração aqui no notebook. É muita gente pedindo oração para a gente, eu quero nesse momento orar. Vou tirar um tempinho agora para a gente preparar algumas coisas aqui para a nossa igreja local. Por falar em nossa igreja local, amanhã, 9 da manhã e 19 horas, eu vou estar, se Deus assim nos permitir, creio que Ele vai, ministrando a palavra de Deus no altar ali na nossa igreja. Eu vou estar compartilhando com vocês a revelação do Espírito Santo para esses dias agora. São revelações fortes, poderosas, que vão nortear a sua vida e a minha vida nos últimos dias do ano de 2020 e para o ano de 2021. Então, para a sua própria saúde, sobrevivência espiritual e nessa vida com saúde, com alegria e sabedoria, eu te aconselho a estar comigo amanhã na rua Netuno 879. São 2 cultos para facilitar para você estar com a gente. Pode ser 9 da manhã ou pode ser 19 horas. E vai ser um domingo profético, um domingo de oração, um domingo em que o manto de profecia vai descer sobre nós ali. E vai ser tremendo, viu? Deus, desde os 21 dias de jejum, Ele tem derramado uma unção extraordinária. E amanhã vai ser muito forte o que Deus vai fazer no nosso meio. Esteja conosco. Em nome de Jesus, eu vou transmitir um dos 2 cultos amanhã, tá? Eu não sei te falar se vai ser o culto das 9 ou das 19 horas. Vai depender um pouquinho aí de algumas coisas que eu preciso organizar hoje, tá bom? Mas amanhã um dos 2 a gente vai transmitir. Faz o seguinte, assim que terminar a live, você vai curtir essa página que você tá nela. Curte, não esquece de curtir. E já compartilha com outras pessoas também. Por quê, pastor? Porque toda vez que a gente entrar ao vivo, você vai poder saber que nós estamos ao vivo em nome de Jesus, tá? Então amanhã, ou às 9 da manhã ou às 19, eu vou compartilhar o culto. Mas você que pode, esteja conosco, participe presencialmente, né? É maravilhoso, é totalmente diferente. Sei que você é muito abençoado por aqui, mas você que pode, esteja conosco amanhã. Nós vamos ter a mesa do Senhor, nós vamos ter revelação do Espírito Santo, vamos ter a distribuição do pão, do suco da vide. Nós vamos ter a presença do Senhor, nós vamos ter a alegria de congregar. Vai ser um domingo inédito, primeiro domingo do mês de outubro. Vamos falar com o nosso Deus em nome de Jesus. Que sábado lindo que Deus preparou. Vamos orar por todos. Especial pela Heloísa, né, que está fazendo 1 aninho hoje. Vamos orar por ela, pelo pai, o Marco Aurélio, e pela Hélida, em nome de Jesus. Vamos orar pela família da irmã Maria Vânia, pela família de todos vocês que estão conosco aqui, em nome de Jesus.
Nós temos aqui bastante nomes, irmãos, então eu não vou citar. Vocês sempre têm mandado muito nomes para mim, para colocar em oração, e a gente tem colocado. Tem algumas famílias que a gente adotou em oração, eu adotei com outros pastores em oração, que me pediram, algumas que o Espírito Santo deu revelações para a gente compartilhou, e a gente está orando por essas pessoas, né? E eu quero colocar você na minha oração nesse momento. Vamos falar com Deus. Louvado seja o Senhor por esse dia, engrandecido seja a sua presença. Querido e amado Pai, no nome de Jesus, eu quero orar nesse instante juntamente com todos os irmãos e irmãs que estão conosco nesse momento de fé. Esse momento, meu Deus, em que o Teu Espírito Santo está sendo liberado sobre as nossas vidas aqui nesse lugar. Momento em que o Senhor está nos ensinando sobre a guarda dos princípios da Sua palavra, nesse sábado, sabate do Senhor. Aleluia. Eu quero te apresentar cada vida que está sendo colocada diante da Tua presença, as famílias que estão sendo lembradas aqui agora, a irmã Letícia Ferraz. Quero te apresentar em nome de Jesus toda a família da irmã Maria Vânia, a Heloísa, que hoje está comemorando mais um aninho de vida. Guarda ela, meu Deus, debaixo da Sua sombra poderosa. A gente tem visto tantas coisas ruins acontecendo com as crianças. Guarda debaixo da Tua proteção a vida dessa bebê. Em nome de Jesus, que ela seja guardada pelo Senhor, que essa proteção se estenda por todas as famílias que estão sendo representadas aqui agora, porque aquele que habita na sombra do Senhor onipotente, mal algum lhe alcançará, praga alguma chegará à sua casa, 10.000 cairão à sua direita e à sua esquerda também, mas ele não será atingido. Eu peço que as famílias e as casas que estão sendo aqui representadas sejam construídas e edificadas sob o alicerce da Tua palavra, da obediência à Tua palavra, porque assim virão as tempestades, os vendavais, mas elas vão ficar de pé na Sua presença. Dá, Senhor, neste fim de semana, a todas as nossas famílias, dá às nossas famílias unidade, dá às nossas famílias compreensão, amor mútuo. Ensina as nossas famílias a caminharem em paz, em harmonia, debaixo da Tua bênção. E que em cada lar e família aqui representado, que o Senhor não seja uma visita, mas que o Senhor faça morada em nossos lares. Abençoa os empresários, os empreendedores que estão aqui conosco, as pessoas que trabalham de carteira assinada, os funcionários públicos, os aposentados, abrindo, meu Deus, as janelas dos céus e derramando uma bênção tal que dela advenha a maior abastança sobre o celeiro do seu povo. Ajude-nos, Pai. Nós temos tanta gente que tem nos pedido cestas de alimento. Nós precisamos que o Senhor abra as portas para termos condição de atender, porque são muitas pessoas. Usa a mão do semeador, da semeadora que está me ouvindo, para nos ajudar nesse projeto. Abençoa, Pai amado e querido, que em nome de Jesus, nesse domingo profético, a bênção do Senhor seja liberada no culto das 9 horas, das 19 horas, de tal maneira que as pessoas que estiverem ali, elas possam receber a revelação do Espírito Santo, e que também, meu Pai, nesse final de ano, nós ouçamos e sigamos a Tua direção para vivermos os últimos dias do ano de 2020 e todo o ano de 2021 debaixo de céus abertos sobre as nossas cabeças, como escolhidos do Senhor para viver o melhor dessa terra. É no nome de Jesus que oro e quero te agradecer por essa oportunidade. Te agradecer porque o Senhor é tão lindo, tão maravilhoso, tão perfeito. O Senhor está conosco. Gostaria que você que está aí do outro lado estendesse assim as suas mãos, por favor. Estende assim as suas mãos. Em nome de Jesus, eu abençoo as suas mãos. Tudo aquilo em que você tocar, abençoado será no nome de Jesus. Tudo o que você tocar, abençoado será. Tudo que você tocar vai ser abençoado em nome de Jesus. Então, toca na sua família que está morando com você. A gente está sendo, nós estamos precisando dessa restrição, não estamos podendo tanto tocar nas pessoas. Mas você que mora com a sua família, debaixo do mesmo teto, tem esse convívio, então toca na sua família, toca nas pessoas que estão ao teu redor e libera a bênção de Deus, tá? Em nome de Jesus, toca naquele documento que você precisa de uma vitória, toca nessa carteira de trabalho para ela ser assinada, toca em nome de Jesus nos seus utensílios de trabalho, se você é costureira, pedreiro, se você trabalha com computador, então, enfim, toca naquilo que é a sua ferramenta de trabalho, porque Deus vai liberar a bênção em nome de Jesus. A bênção vai fluir a favor daquilo que você tocar. A bênção de Deus não está nas coisas. A
bênção de Deus está em você. Então toque, tudo que você tocar, abençoado será, no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Pronto para viver o melhor fim de semana da sua vida? Fim de semana cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, um fim de semana de paz, um fim de semana de alegria, um fim de semana onde o Senhor Jesus vai realmente abençoar você, que você vai viver plenamente o que Deus tem preparado. Pastora Fabiana, Deus abençoe meu querido Jefferson Carlos. Esse final de semana, hoje, pastor, a gente vai ministrar ceia na casa do nosso irmão lá, que era para ser ontem, não deu certo. Hoje vai dar certo, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe a todos vocês. Amanhã, domingo do Senhor, nós vamos estar juntos novamente, 5h49, com a graça de Deus, tá? E vamos estar presentes 9 e 19 horas no nosso templo aqui na cidade de Uberlândia. Muito feliz e grato a Deus pela sua companhia, pela sua participação, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o rosto dele sobre ti e que Ele te dê paz. Que você viva o melhor final de semana da sua vida na companhia do Espírito Santo.